E por isso nós estamos aqui para anunciar o reino de Deus, que Jesus Cristo está voltando, que a palavra de Deus nos diz que Jesus foi entregue e remiu o teu sangue para nos dar vida eterna para a humanidade. Mas a humanidade, muitos não querem dar crédito à palavra de Deus. Muitos estão indo pela vida fácil, se entregando a bebidas, drogas, prostituição. Mas o Filho de Deus veio para salvar e libertar o que se havia perdido. Jesus quer libertar a tua família, Jesus quer salvar a tua família, Jesus quer dar vida à tua família. Nós estamos neste trabalho e de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É tarde de boas novas. Vamos meditar uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, que está em Romanos, capítulo 1. A palavra de Deus está em Romanos, capítulo 1. Porque a igreja de Deus, nós pregamos a verdade. A igreja de Deus é céu ou inferno. A escolha é de qualquer um. Não estamos aqui para pregar que Deus vai dar, mas Ele pode dar, porque Ele é, e não há outro além dEle que possa fazer as coisas para a humanidade. E o Evangelho é João Batista, o precursor. Ele veio quando foi falar, voz do que clama no deserto, foi anunciado 700 anos atrás pelo profeta Isaías, e ele falava: endireitai os vossos caminhos. Porque desse que eu falo, ele é antes do que eu, ele veio antes do que eu, ele é o Cristo Salvador, ele é aquele que vai lavar, perdoar os seus pecados, porque ele está escrito em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus. E ainda continua, Deus continua dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E Jesus percorrendo cidades vizinhas, ele curava os enfermos, ele continua curando. Jesus continua curando. Jesus continua curando o enfermo, porque ele se compadeceu. Ele viu aquela multidão como sem pastores, ovelhas sem pastores, perdida de um lado para o outro, e saiu anunciando o Evangelho. Depois do capítulo 4, que ele foi conduzido ao deserto, ali começando o início do seu ministério, foi conduzido ao deserto, e ele começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E nós também pregamos, anunciamos o Evangelho de arrependimento, porque no céu não vai entrar de qualquer forma. No céu não entra de qualquer forma. Está pensando que prostituindo, fumando, bebendo vai entrar no céu? Não vai entrar, não. Precisa se converter, aceitar a Jesus, se batizar. Mas vamos para a palavra. Romanos capítulo 1, versículo 18. A idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém da verdade em injustiça. Nós vamos de versículo até o versículo 25, mas nós vamos de versículo em versículo. Romanos 1, que diz no 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus. Oh humanidade, oh geração incrédula, como João Batista disseste, a ira de Deus. Deus não é um Deus cansado,
e do céu tem se manifestado a ira de Deus sobre os infiéis, porque não querem obedecer. Porque diz aqui, do céu se manifesta a ira, porque Deus não tendo dado em conta a ignorância, Ele anuncia a todos os homens a salvação. Por causa da ira de Deus que se manifestou, Ele está anunciando a toda a humanidade a salvação, para que todos se arrependam. Mas o versículo 19 diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Deus se manifestou no Evangelho de João, capítulo 1, vem dizendo que Ele é a luz, e a luz se manifestou na vida dos homens, mas muitos os rejeitaram. Muitos não querem esta luz brilhando dentro do teu coração. Ele é a luz que alumia todo homem que veio à terra. Jesus Cristo veio para alumiar a humanidade, mas há muitas multidões, há muitas pessoas que ainda estão na escuridão, não querem vir para Cristo, não quer deixar Jesus fazer morada no teu coração. Pregador, é difícil, eu sei que é difícil, para Deus não há nada difícil. Entra no teu quarto. Jesus Cristo, que está vivo, Ele está presente. Ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto com Cristo, porque Ele te ouvirá. Fala para Jesus aonde está a tua dificuldade, o que você não consegue mudar, sozinho vocês não vão conseguir mudar. Vocês precisam de um Salvador, vocês precisam de um ajudador, porque Jesus diz ali, ao escritor aos Hebreus diz: eu sou o teu ajudador. Este eu vejo ali quando ele diz para Moisés, para ir no Egito resgatar aquela humanidade. Quando Deus diz para Moisés resgatar aquele povo, Moisés ficou com medo, ele temeu, faz parte, porque somos seres humanos. Mas Deus disse para Moisés: vai e diz para Faraó, é o grande eu sou que te enviou. E Deus está aqui neste lugar. A presença de Deus quer invadir o teu coração. O versículo ao Romanos ainda continua dizendo, no versículo 20: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o eterno poder como a sua divindade, se estendem claramente e veem pelas coisas que são criadas para Ele, que fiquem inexcusáveis. Oh, aleluia! As coisas invisíveis desde a criação, que foram feitas por Deus, para que elas fiquem inexcusáveis, para que vocês venham ver a maravilha que Deus fez. Observe para a natureza, observe para si. Olha, quando você olha diante de um espelho, porque ele fala assim, da criação que ele fez o homem, aqui ele está querendo dizer homem e mulher, segundo a sua imagem e semelhança. Olha no espelho e olhe como vai a tua vida, como vai a tua vida com Deus. Se o espelho estiver quebrado, você vai ver que você não está perfeita, mas através do espelho, que é a palavra de Deus, tem como você ver aonde está acontecendo as coisas erradas,
os caminhos que tem te levado para a perdição. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele veio para desfazer toda a obra do mal. O Filho de Deus veio para libertar. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas aqui a palavra ainda continua dizendo no versículo 21, porquanto, tendo Romanos, ainda em Romanos 1, 21, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seu discurso se desvaneceram, e os seus coração insensato se obscureceu. Aqui Deus está dizendo que muitos não estão conhecendo a Ele como Deus, estão idolatrando a imagens, idolatrando a pessoas, idolatrando, se apegando a coisas que não é verdadeira, que não é o Evangelho de Jesus. E aqui ele põe, ele escreve ainda, que eles esqueceram, esse povo esqueceram de Deus e estão separados da glória de Deus, porque terão conhecido como Deus, mas não glorificam a Deus, apenas ouvem falar, eu conheço a paz do Senhor, meu amado, Deus é contigo, apenas fala, eu já ouvi falar de Deus, mas não conhece Deus, porque Deus é a verdade, Deus é a justiça. Nós vivemos no meio de uma sociedade, vivemos em leis que é injustiça, vivemos num país diante de injustiça, mas tudo isso está marcado no livro de Deus, está na memória de Deus, porque um dia Deus vai voltar para buscar o seu povo, e é por isso que nós estamos aqui nesta tarde falando para vocês acerca do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é salvação, o Evangelho de Cristo me libertou, o Evangelho de Cristo quer libertar famílias, porque Satanás tem destruído famílias. Olha quantos estão na bebida, a paz do Senhor, soldado. Deus é contigo, que Ele guarde vocês pela segurança da nossa cidade. Vamos estar orando, estamos orando sempre pela nossa guarda, a militar, os bombeiros. Amém, meu amado, paz e graça, Deus abençoe. E Deus continua dizendo em Romanos 1:22, dizendo: ser sábios se tornaram loucos. Olha quantos estão dizendo ser sábios, estão se tornando loucos, porque a ciência, ela tem se multiplicado, o pecado tem se multiplicado, o amor tem se esfriado, e muitos estão se tornando loucos, loucos pela bebida, loucos pela droga, loucos pela prostituição. Mas Jesus Cristo veio para desfazer este mal. Jesus veio para desfazer este mal e mudar a glória de Deus. No versículo 23 está dizendo assim: e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem, corruptível, de aves e de quadrúpedes e répteis. Olha como que está vivendo a sociedade. Eles mudaram a imagem de Deus. Muitos têm feito imagem de fundição para adorar. E por quê? Pregador, você está errado de falar de imagem, mas eu não estou falando de imagem, eu estou falando de Deus aqui, porque muitos mudaram a glória de Deus incorruptível em imagem do homem incorruptível.
Não estamos falando de religião de ninguém. Você tem sua escolha, mas o meu Deus, o Deus de Daniel, que é ali que revela o oculto escondido, ele escreveu no livro de Êxodo. Deixa eu procurar aqui rápido. No livro de Êxodo, Deus escreveu: não farás para ti imagens semelhantes a ti. É Deus que está dizendo. O homem deixou de glorificar a Deus para glorificar a qualquer coisa, adorar imagem, adorar bicho, adorar o ser humano. Mas Deus está dizendo na tua palavra aqui, em Êxodo capítulo 20, porque nós pregamos, anunciamos a Bíblia, salvação, arrependimento, e Deus diz, Êxodo 20, então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, semelhança que há em cima do céu, nem embaixo da terra. Não se encurvarás a ela, e nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso. Esse é o nosso Deus, um Deus zeloso, que vai buscar uma igreja preparada. A igreja que vai morar no céu é que se arrependeu, porque hoje as pessoas têm decepcionado. Igrejas têm as quatro paredes, pessoas têm decepcionado. Muitas pessoas estão decepcionadas por causa dos escândalos de pastores, de igreja, de círculo de oração, por causa de mentira, por causa de roubo. Muitos têm se decepcionado com falsos profetas, falando que Deus vai dar, e Deus deu foi a vida para te salvar, para salvar a tua humanidade, para que nós venhamos gozar a vida eterna na cidade, aonde as ruas são de ouro, aonde não haverá morte, não haverá choro, não haverá pranto. Tudo vai se fazer novo na vida daqueles que aceitarem e se arrepender dos seus maus caminhos. Vamos aqui dar continuidade da palavra para nós encerrar, porque a palavra de Deus, como aquele centurião disse, como estamos aqui no calçadão de Cotia, passa pessoas, mas apenas uma palavra serve. Como ele diz, diga: Senhor Jesus, apenas uma palavra para o meu servo, e ele será curado. Jesus está curando a tua vida. Jesus quer curar a tua alma nesta tarde. Jesus Cristo quer curar a tua alma nesta tarde, mas por isso precisa deixar as coisas erradas, deixar a bebida, deixar a prostituição, deixar o engano, deixar de enganar a esposa. Olha como a vida, como querem alcançar o reino de Deus, se vive nesta vida, uma vida pecaminosa. Mas Jesus Cristo tem poder para te libertar. É Jesus que deu a vida para libertar aqueles que estão cansados e oprimidos. Vinde a mim. A palavra de Deus é fiel, ela é espelho. A palavra de Deus, ela é alimento. A palavra de Deus é o pão, porque ele diz em João 6,34: eu sou o pão da vida, aquele que come desse pão jamais terá fome. Jesus quer te saciar a tua sede. Jesus Cristo
que vive, que reina e que ressuscitou. Ele quer alimentar a tua alma, essa alma que está vazia, essa alma que precisa ser preenchida pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus é que vai encher a tua alma. Mas nós vemos aqui no versículo 24, ele vem dizendo, pelo que também, depois de dizer que mudaram a glória de Deus pelo homem corruptível, ele diz, pelo que também Deus entregou as suas concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. O nosso Deus é misericórdia. Mas nós vemos em Jeremias 16 que nós vemos ele falando de um Deus cansado, que aquele povo que saiu do Egito murmuravam, reclamavam. Muitos não alcançaram, aqueles primeiros não alcançaram a promessa. E aqui não é diferente. Pelo contrário, que Deus entregou a concupiscência do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus abandonou pelas infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, ao contrário da natureza. Quem é cristão, o cristão que serve a Deus, o homem e a mulher, ele tem que se colocar à disposição, se posicionar como crente, não é como esse povo vulgar, porque nós temos a diferença, nós somos escolhidos, geração eleita, sacerdócio santo e real, a nação eleita por Cristo. Nós não podemos andar de qualquer jeito. Quem serve a Deus, quando o Espírito Santo de Deus está dentro da tua vida, a mudança, a comportamentos adequados, a caráter, a mudanças de roupa, de tudo, porque Jesus modifica, Jesus faz tudo novo. Jesus Cristo veio para fazer novo, e esse novo que Ele quer fazer na tua vida é o arrependimento. Se você se arrepender, Jesus vai entrar no teu coração. Ele diz ainda que mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram mais a Deus, honraram mais e serviram a criatura do que o Criador. Ninguém quer dar crédito, mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês: acredite ou não acredite, Jesus vai estar voltando. E quando Ele voltar, te encontrar nessa condição, na escuridão, vivendo uma vida de torpe ganância, de qualquer jeito, você não vai subir para o céu. É tarde de arrependimento, é tarde de salvação, é tarde de se reconciliar, chegar na tua casa e falar com Deus: Deus, dá-me uma oportunidade. Somos fracos, se não for o Senhor da nossa vida, o que será de nós? Você que parou na caminhada, ore, interceda igual Moisés intercedeu por aquele povo no Egito. Quando ele apresenta diante de Deus, ele intercede pelo povo. Senhor, se o povo não for comigo, que o Senhor fez a promessa, eu não irei. E se a tua presença não for conosco, nós também não vamos. Você que parou, você que está frio, parado, não tem mais alegria no teu coração, clama a Deus pela presença, pede para Deus a presença dEle, para Ele entrar no teu coração, fazer vida nova, para ser um anunciador do reino de Deus, porque Deus tem poder
Deus é maravilhoso, Jesus Cristo está voltando. E eles dizem, porque o povo não quis ouvir a Deus, que se entregou aos seus desejos, ao seu coração, andaram segundo os seus propósitos. Hoje cada um anda de um jeito, cada um vive de um jeito, é escolha de cada um. É da bebida, é de todo jeito, é a sua escolha. Eu não estou te criticando, eu estou apenas alertando que desse jeito não entra no céu, porque a porta é estreita, a porta não passou por reforma, e única pessoa que te ama de coração, de verdade, e não vai te decepcionar, é Ele, o grande eu sou, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Jesus Cristo, Salvador, que ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo, Ele quer entrar na tua casa. Quantos corações não querem Jesus? É na bebida, é de qualquer jeito, mas nós vamos colocar um fim aqui na palavra que se encontra em Efésios 5, a palavra de Deus que se encontra aqui em Efésios capítulo 5, que Deus ainda continua dizendo para a humanidade, para o povo. Deus continua dizendo acerca dessas pessoas que deixaram a glória de Deus e adoraram mais a criatura e anda de qualquer forma, pensa que vai para o céu. A pessoa com a vida toda errada morre dessa sepultura, aí vai lá fazer uma missa para ele, sei lá o que faz, ora, o que faz lá, sei lá, não criticando. A pessoa viveu a vida toda errada e fala que ele foi morar com Deus. É mentira, isso é mentira, porque para ir para o reino de Deus precisa se santificar, porque ele diz: aquele que é justo faça justiça, aquele que é santo se santifique, aquele que está errado se arrependa, porque quando descer na sepultura não haverá mais salvação, não haverá mais salvação. Alegria para o salvo, tristeza para os que ficarem. Para nós encerrar, ele diz aqui, Jesus diz, Deus vem dizendo aos Efésios capítulo 5, versículo 3, mas ele diz, vamos ver o primeiro: sede imitadores de Deus. Para ser imitador de Deus você precisa se arrepender. Sozinho você não consegue andar em amor, perdoar o teu irmão, perdoar a tua família. Olha quantas famílias que não falam com a outra, olha quantos pais não falam com os filhos, olha quanto rancor. Mas Jesus está dando oportunidade, Ele quer limpar, Ele quer te perdoar, Ele quer jogar esses mal na profundeza de um mar e não se lembrar mais. Perdoe, aprenda a perdoar o teu irmão, aprenda a ajudar aquele que precisa, porque a recompensa vem do Senhor. Deus pode fazer muito mais além do que pedimos. E Ele diz: nem a prostituição, nem a impureza, ou avareza, nem ainda que nomeie entre vós como convém os santos. Aqui Deus está dizendo: nem torpezas, nem favorices, nem chavorrices, não convém, antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, impuro ou
avarento, idólatra, tem herança no reino de Cristo. Que ninguém nos engane com palavras, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É Deus dizendo que essas coisas não vão herdar o reino de Deus. E essa vida errada que tu vive, vem a ira de Deus. A cobrança, se você não se arrepender, a cobrança de Deus vai chegar. Porque somos pregadores. Não fique atrás de homem, não. Procure Jesus. Procure uma igreja que fale o Evangelho de Jesus. Se você chegar numa igreja, não falar do Evangelho de Jesus, e não falar de arrependimento, porque a palavra de Deus é mudança. Se não falar de mudança, cuidado, você pode estar sendo enganado, porque Deus, quando Ele escolhe, Ele nos dá um espírito de sabedoria, para nós distinguir o bem e o mal, e é por isso que Ele nos enviou, para falar para vocês nesta tarde: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, em breve Ele está à porta. Cuidado com a vida que tu leva, cuidado. Eu agradeço em nome de Jesus por esta oportunidade, porque toda honra e glória é para Deus. Que Ele cresça e eu diminua, e que nós continuamos caminhando nesta caminhada do Evangelho.